Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos, cá estou eu para mais uma análise de um herói que acabou de ser lançado no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar um bocadinho sobre o novo herói da Invocação de Sonho, ou seja, da quinta temporada. Então vamos falar sobre Euriel, o nome deste herói, neste caso uma heroína. E quem foi Euriel? Euriel vem da mitologia grega, ela é uma irmã de Medusa, portanto conhecida como uma das três gorgonas e, claro, graficamente muito parecida com a Medusa, como vocês estão aqui a ver, mas, claro, irá fazer coisas diferentes da Medusa. Vamos lá falar então aqui sobre Euriel no jogo. Como vocês verificam, ela é de elemento de trevas, cor roxa, praga da víbora, graficamente bastante bonita, sem dúvida, também aqui este herói. Possui 829 de poder de base, ou seja, um poder elevado. Nunca esquecer que este poder é só de base, ou seja, quando atingir o nível 80, sem absolutamente emblemas nenhuns, nem evolução nenhuma. Ela atinge 829 de poder. Depois, com a emblemagem ou com alguma evolução, isto ainda irá subir mais. Portanto, ela é aqui da classe combatente, como vocês estão aqui a ver, subclasse número 1, mestre da batalha. Possui aqui uma fontezinha, como todos os heróis da quinta temporada, ou seja, da Invocação de Sonho, que se chama Guardião da Paisagem Onírica. Existe um bónus para estes heróis, que quando eles lançarem a sua habilidade especial, existe a chance de 20, 25, 30 ou 35% de as pedras do elemento mais numeroso do tabuleiro ficarem encantadas. Portanto, aquela cor das pedras que existirem em menor número no tabuleiro, podem ficar encantadas, e quando essas pedras ficarem encantadas, quando elas forem combinadas, o seu dano aumentará em 50%. Pois é, e as possibilidades são as mesmas no caso de defensivo. Portanto, eu já expliquei aí nos outros vídeos o que é o modo defensivo e o modo ofensivo, não vale a pena estar aqui a explicar mais. Existem as mesmas possibilidades no caso de serem no modo defensivo. Tem uma particularidade destes heróis da quinta temporada, pois eles aumentam em 2 turnos, digamos, todas aquelas fases lendárias que têm a limite de conclusão. Portanto, eles vão aumentar em 2 turnos por cada herói presente no tabuleiro. Portanto, é sempre muito importante este aspecto, porque, como vocês sabem, as fases lendárias, muitas vezes nós vimos bastante dificuldade em completar e até estar a gastar itens para serem completas. Neste caso, por cada herói que vocês colocarem na equipa com este símbolo, aumentem 2 turnos extra nessas fases, o que é de veras importante, porque pode possibilitar então até a conclusão das mesmas sem nós estarmos a gastar itens e com mais facilidade. Vamos ver aqui, ela possui aqui uma habilidadezinha que diz o aumento de ataque de runas do sonhador. Ou seja, depois de combinar 20 pedras do mesmo elemento, este herói irá atribuir uma runa de sonhador. Ou seja, aparece uma runa, uma pedra encantada chamada runa do sonhador, que ao combinar essa pedra, ela irá aumentar o poder de ataque de todos os aliados em 30% durante 3 turnos. Portanto, quando for ativada essa pedra, irá proporcionar um aumento de ataque de 30% durante 3 turnos em todos os nossos heróis, o que é bastante importante porque irá aumentar o dano que eles irão proporcionar. Isto no caso, no modo ofensivo, como eu estive a explicar. No modo defensivo, o ataque de todos os aliados aumentará 30% durante 3 turnos, após o herói ser atacado no total de 5 vezes. Ou seja, quando ela for atacada 5 vezes, proporciona o mesmo efeito de aumento de ataque durante 3 turnos. Portanto, voltamos ao modo defensivo e ao modo ofensivo. Se for no modo ofensivo, depois de combinar 20 pedras, aparece então a pedra de runa de sonhador. Se for no modo defensivo, depois de ser atacado este herói 5 vezes, então irá aparecer essa dita pedra. Vamos lá ver aqui o seu ataque. Possui 789 de ataque, ou seja, um ataque forte, 749 de defesa, uma defesa média, 1428 de saúde, uma saúde também, digamos, média-alta. Vamos lá ver aqui a sua habilidade especial, que é sempre o mais importante no herói, é o que ele faz. Chama-se Hálito Venenoso, o nome da habilidade especial, de carregamento rápido, carregamento de maná rápido. E então o que é que ele faz? Causa 250% de dano ao alvo, ou seja, é um sniper que irá causar 250% de base de dano
nesse alvo que ele atingir. Portanto, neste caso não será um ataque muito forte, porque existem aí heróis a praticar à volta de 450, quase 500% de dano. Neste caso ela proporciona 250% de dano, mas depois já vamos ver aí mais adiante que isto pode modificar. Além disso, dispersa reforços do alvo, ou seja, ela irá retirar tudo que é buffs que o alvo contenha, desde que sejam dispersáveis. Portanto, desde que se possam tirar, ela irá retirar tudo que é ajudas que o alvo possuir. Se os reforços do alvo forem anulados, ela ataca novamente. Portanto, cá está. Se o alvo possuir então algum efeito de reforço, algum efeito de status, né, de reforço, e for removido, neste caso ela irá atacar novamente, ou seja, irá dar um segundo ataque, desta vez já causando 400% de dano nesse alvo. Portanto, fica aqui mais um apontamentozinho, a ver se eu consigo passar isto aqui para baixo. Portanto, estava aqui parado, deixa eu ver. Portanto, se ela dispersar então os reforços do alvo, ela irá atacar novamente o alvo e, neste caso, causando 400% de dano adicional nesse alvo e nos inimigos próximos. Neste caso já ataca 3 em simultâneo. Portanto, se o alvo tiver algum reforço e ela retirar, provoca um novo ataque muito mais forte e já atinge 3 inimigos em simultâneo. Depois diz assim: o alvo e os inimigos próximos têm a defesa contra sombra reduzida em 48% por 3 turnos. Ou seja, neste caso, ela é um redutor elemental, ou seja, ela irá reduzir a defesa dos inimigos contra os heróis roxos, portanto, contra as pedras roxas. Será reduzida em 48%, o que é significativo. Portanto, já está aqui um herói, por exemplo, bom para Titã, um Titã amarelo, porque normalmente nós vamos com uma mono roxa contra um Titão amarelo, não é? Neste caso, ela será essencial atuar na equipa numa mono roxa, porque irá reduzir em 48%, digamos, a defesa contra as pedras roxas ou os heróis roxos. Além disso, tem aqui um efeito de acumulação, ou seja, o invocador recebe mais 10% de ataque, o limite máximo do acúmulo é de 10. Portanto, cada vez que ela atacar, ela irá acumular 10% mais sempre de ataque, até o máximo de 10 vezes, né? Ou seja, como eu estava aqui a dizer, ela começa com um ataque de 250%, que não será muito forte, mas se porventura logo ela retirar efeitos negativos que os heróis tenham, porque ela remove os reforços, né? Se retirar, ela vai logo aí dar um ataque duplo, ou seja, causando logo 400% de dano, é logo 3, portanto, no alvo que estiverem ao lado dele. E depois irá ir sempre acumulando até ao máximo 10 vezes, ou seja, irá duplicar basicamente o seu ataque, o que faz dela um herói muito forte no ataque, um herói vocacionado para o ataque. No caso, vocês têm que emblemar este herói na espada, na grelha de talentos, apanharem todas as espadinhas possíveis na grelha de talentos, para que o seu ataque ainda fique mais forte. Portanto, fica aqui esta sugestão e esta dica: vocês na grelha de talentos apanhem todas as espadas que conseguirem para este herói, para que o seu ataque fique ainda mais forte. Quanto à colocação na equipa, este herói deve ser colocado à esquerda da vossa equipa, porque ela tem uma redução elemental de defesa para os adversários. Portanto, deve ser colocada na esquerda da vossa equipa, no caso de vocês levarem uma mono roxa, porque se levarem só ela de herói roxo, não vale a pena estar à esquerda, aí não tem vantagem nenhuma. Mas se vocês colocarem mais heróis roxos, ou então uma mono roxa, neste caso ela deverá ser à esquerda da vossa equipa, para que os restantes heróis já usufruam aqui da redução elemental de 48% durante esses 3 turnos, que proporciona um dano muito, muito mais significativo. Está aqui, como eu vos estava a dizer, um herói também excelente para titãs amarelos, porque ela irá provocar o baixamento de defesa elemental, que se pode, digamos,
coadjuvar com outro herói que baixa a defesa geral, porque podem ser cumulativos as duas defesas. Existe a defesa geral que baixa para todas as cores. Neste caso ela baixa para só uma cor, que é a defesa elemental. E então podem ser usados em simultâneo porque se somam uma à outra, não se anulam. Neste caso é importante este aspecto. Perdão. Quanto à classificação deste herói, eu vou dar um 8 a este herói, visto que ela é um herói vocacionada para o ataque, sem dúvida nenhuma, um excelente herói para o ataque, com um ataque poderoso, ataque forte, assim nós consigamos usar de forma conveniente este herói. Portanto, saber usar os heróis é muito importante, e se souberem usar aqui a Uriel, é sem dúvida um excelente herói para vocês terem na vossa quadra, para vocês atacarem os adversários. Fica aqui esta análise, espero que gostem e espero que vocês consigam este herói e claro, desejo-vos toda a sorte do mundo. De salientar, como estamos à época festiva, muito perto do Natal, desejar a todos os nossos ouvintes e amigos uns votos de umas festas felizes e de um excelente Natal para vocês todos, com tudo de bom para vocês. Então despeço-me com a amizade desde sempre, daqui do parte do Boss. Até uma próxima, se Deus quiser.